E, gente, vamos lá. Aula 4 aqui do 7º ano, números decimais, tá? Vamos aprender então como funcionam os números decimais, as suas operações, tá? Vocês vão ver que não é nada de complicado, tá? Só se adiciona uma vírgula ali no meio dos números e você faz as contas normalmente, tudo bem? Bom, vamos lá ver então como isso vai funcionar. O que é um número decimal então? Como eu disse, são números expressos por vírgula, né? Você vai ter uma vírgula ali no meio do seu número, tá? E aí a gente vai ter as decimais, contadas a partir da vírgula, e a gente vai ter lá, esse exemplo, 12,451. Tudo bem? Bem, o que podemos ver então que a gente tem o 12, que é antes da vírgula aqui, ele vai ser o nosso número inteiro. O que vem depois aqui, o nosso número aqui, o 451, ele vai ser o meu número decimal. Tá? No caso aqui, ele vai possuir 3 casas decimais, que é o 4, 5 e o 1. Tudo bem? Todos os números decimais, finitos ou infinitos e periódicos, tá? Podem ser escritos da forma de fração. Isso aqui a gente vai ver mais para frente, tá? Lá no ensino médio a gente vai ver isso aqui. Isso aqui a gente vai chamar de fração geratriz. Se você já quiser pesquisar e dar uma olhada no que a gente vai ver no futuro, uma dica para vocês, tá? Com esse número aqui, nós podemos transformar ele em uma fração, que ele veio de uma. Tudo bem? Bom, quais são as operações que dá para fazer então com esses números, né? Ele dá para fazer adição, divisão, subtração, potência, raiz e multiplicação, tá? Então, as mesmas operações que a gente faz lá, nossas frações, a gente vai conseguir fazer com esses aqui também, tá bom? Como que a gente vai fazer então esses números aqui decimais, os tipos de conta, tá? Bem, primeira conta que a gente tem, adição e subtração. A regra aqui, ó, tem que seguir, sem sombra de dúvidas e mais fácil, é a seguinte: número inteiro abaixo de número inteiro, vírgula abaixo de vírgula e casa decimal abaixo de casa decimal. Você tem que respeitar a ordem dos números, tá? E isso é o mais importante e o primordial nesse tipo de conta de adição e subtração. Tá? Se você não faz isso, você erra a sua conta. E você vai estar somando números errados. Bem? Fazendo isso, a conta vai ficar idêntica às contas sem vírgula. Tá? Você pode até imaginar que essa conta não tem vírgula. Você faz ela normal. Só depois que você faz a continha, você só baixa a vírgula. Tá? No mesmo lugar que ela está. Como por exemplo aqui então, a gente tem uma continha de mais e uma continha de menos, ó, com os mesmos números, tá? Só que a operação já é diferente. Vamos para a conta de mais, olha só. O número 50,35 vai ser somado com 16,90. Tá? De novo, olha só, colocando vírgula embaixo de vírgula, número aqui decimal, quer dizer, número inteiro embaixo de número inteiro, número decimal embaixo de número decimal, tudo bem? Respeitando a ordem, tá? Faz a conta normal, 5 com 0 é 5, 3 com 9 é 12, vai 1, 0, 6, 1, 7, 5, 1, 6. Tudo bem? Continha de menos, mesmo esquema, ó. Coloca o número na posição correta, faz a conta. 5 tira 0, dá 5, 3 vai ser tirado 9, não dá, resta, dá 13. Então, 9 para 13, 4. Aqui, como eu tinha emprestado do 5 para virar 10 para emprestar para 13, fica 9 agora. 6 para 9 vai dar 3. E 1 para 4 dá 3. A vírgula não tem a mesma fórmula, ela não mexe. Ok? Multiplicação. Primeiro, a gente vai efetuar a conta de multiplicação esquecendo da vírgula. Então a gente finge que a vírgula não existe. Imagina que ali é um número normal. Você vai fazer sua conta de multiplicação, igual nós fazemos conta de multiplicação normal, sem vírgula, tá? Sem segredo nenhum, mesmo esquema. Faz lá, faz a multiplicação. Muito bem. Depois que você fizer a multiplicação, de você obter a resposta, aí a gente tem que fazer uma coisa especial com a vírgula. Ela é contar quantas casas decimais os dois números possuem juntos. Então, marcar a vírgula nessa casa na resposta. Então, o que isso quer dizer para a gente? Se a gente tem aqui ó, dois números, 3,67 e 1,5, sendo multiplicados, a gente vai fazer a conta.
Dá 5,505. A vírgula. A vírgula, como foi dito, a gente vai somar esses números aqui, ó. Qual é a quantidade de números que eu tenho depois da vírgula? Eu tenho ó, o número 6 e o número 7. Então eu tenho dois números. Aqui eu tenho o número 5. Um número. No total eu vou ter quantos números aqui depois da vírgula? 3. Então a gente tem 3 números depois da vírgula. Então na minha resposta eu vou contar lá. 1, 2, 3 números. Então a vírgula vai vir aqui, ó. Entre esses dois números aqui, 5. Tá bom? Obedecendo essa lei, você vai fazer qualquer conta de multiplicação com vírgula certa. Tá? Agora aqui, eu tenho 0,075, 0,001. Faz a conta de vezes. No final você vai achar um monte de 0 e o 75. Tá. Agora a vírgula. De novo, conta quantas casas aqui eu tenho. Ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. O total dá 6. Então a gente tem que contar 6 casas aqui, ó. Contou 6, coloca a vírgula, acabou. Bom? Então a multiplicação é bem simples, tá? Conta de multiplicação normal, não se preocupa com a vírgula. E no final, você só tem que fazer essa continha aqui. Quantos números eu tenho que pular para colocar minha vírgula? Tá? Divisão. Número decimal só divide ou é dividido por um outro número se houver a mesma quantidade de algarismos depois da vírgula. Ou seja, tem que ter a mesma quantidade de casas decimais para você fazer a sua conta de dividir. Feito isso, você vai desconsiderar a vírgula, ou seja, você vai fingir que ela não existe. Mesmo o processo da multiplicação, a gente finge que ela não existe. E você vai realizar a divisão normalmente. Mas nesse caso aqui é mais legal ainda, porque a gente não tem que relembrar que ela existe. A gente sempre só vai fazer a conta. Então, finge que ela existe, faz a conta, acabou. Mas primeiro, antes de tudo, você tem que verificar essa primeira parte aqui, ó. O número tem a mesma quantidade de algarismos depois da vírgula. Olha os meus 3 exemplos. Aqui eu tenho 5,2 dividido por 2. O 5,2 tem um algarismo aqui, ó, minha casa decimal. Então eu tenho uma casa decimal. 2 não tem nenhuma. Então o que a gente vai fazer? Acrescenta uma vírgula, acrescenta o 0. Agora eu tenho uma casa decimal, uma casa decimal. E aí, com essa igualdade, você pode começar a fazer a sua divisão. Você finge agora que a vírgula não existe. Lá, ó, 52 dividido por 20. Faz a conta normal agora de dividir. 52 dividido por 20 dá 2, que dá 40. Sobra 12. Olha só, agora o que a gente faz? Deixa com o resto 12? Não, a gente vai continuar a minha conta de dividir. Aqui que está o especial da divisão. Quando a gente possui um resto, a gente não consegue continuar a minha divisão aqui por 20, né, no caso. A gente adiciona uma vírgula na minha resposta, meu quociente. E com essa vírgula, eu posso colocar um 0 aqui. Isso me deixa liberdade para aumentar esse número aqui, que antes era 12, virou agora ó, 120. 120, para fazer a divisão por 20, vai dar 6. 6 vezes 20 é 120, faz a subtração, dá resto 0. Bom? Próximo exemplo aqui, ó. Olha só, os dois números têm vírgula, então eu posso começar a minha conta aqui de divisão? Não, você não pode. De novo, você tem que verificar se a quantidade de algarismos é a mesma. Tá? Então, aqui eu tenho um algarismo depois da vírgula, aqui eu tenho 2. Olha só, 1 e 2 não está igual. O que a gente faz? Adiciona um 0 aqui, ó. Agora eu tenho dois números. Faz a continha. Esquece a vírgula. 250 dividido por 5. Olha só que simples. Vai dar 5, 25, não sobra nada. Quando a gente sobra um resto aqui, ó, de 0, né? A gente adiciona esse 0 lá. Aí dá 50. Fechou? E por fim, ó, o exemplo em que minha vírgula está do outro lado agora, está aqui. Como é que você vai fazer essa conta? Da mesma forma que eu fiz todas essas, ó. Igual a casa decimal. Aqui eu tenho uma, eu não tenho nenhuma. 1,0, uma casa decimal, uma casa decimal. Faz a sua divisão agora esquecendo que ela existe, ó. Esquece que a vírgula existe. 300 dividido
por 25. Faz a continha, você vai obter o resultado. Ok? Olha só, não deu vírgula aqui. Tem problema? Não, nenhum problema. Só vai precisar colocar a vírgula no seu resultado se acontecer esse tipo de situação, sobrar resto. Aí você adiciona uma vírgula e o zero lá. Tá? E vai continuar na sua conta. Potência. A potência é igual a gente fazer quando a gente faz potência para número natural, para número inteiro. Como a gente vai fazer então agora com um número decimal? Mesmo jeito, tá? Você vai multiplicar a base pela quantidade indicada no expoente. A mesma regra, tá? E aí você vai multiplicar lá, ó, 3,2 elevado ao quadrado. 3,2 vezes 3,2. Por quê? Ele é elevado à potência 2. Então eu tenho que multiplicar esse número por ele mesmo duas vezes. Ó. 1, 2. Que conta que é essa aqui? Multiplicação. Aí como que faz multiplicação do número decimal? Aqui, ó. Mesma forma que a gente fez aqui. Esquece que a vírgula existe. Faz a conta. No final você verifica quantas casas decimais você tem que pular. Tá? É o mesmo processo para as outras. Ó. 0,7 elevado ao cubo, ou seja, 0,7 elevado à potência 3. Tá? 0,7 vezes 0,7 vezes 0,7. 3 vezes 3 fatores. Tá? Faz a multiplicação, você vai obter o resultado. E aí a gente tem aqui 0,5 elevado à quinta potência. Tá? Então, a gente tem agora ó, 5 fatores aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 5 fatores, porque o meu expoente é 5. Bom? Então vai dar esse resultado. Tudo bem? Aqui, gente, ó, acho que faltou um número aqui. Ó, se eu não me engano, vai ser o número 3, tá? Cortou aqui na imagem, tudo bem? Então, acho que vai ser 0,343, tá? Mas devemos transformar o número decimal em uma fração e assim fazer a radiciação com as frações. Tá? Então, se a gente tem um número decimal, o que a gente tem que fazer com ele? A gente tem que voltar esse número para a fração. Lembra que eu falei que o número decimal é uma fração lá no início? Então, como a gente faz para voltar ele de uma maneira mais fácil? Simples. Você vai contar quantas casas decimais o seu número tem. Tá bom? E aí, você escrevendo em forma de fração, você vai escrever o seu número que está aqui, ó, no caso é 36, tá? 36, dividido por 100. Por que por 100? Porque é a quantidade de casas decimais que eu tenho aqui, ó, 1, 2, duas casas decimais, 1, 2, 2 zeros, tá bom? Olha só, mesmo processo aqui, ó, 20,25, vai ser 2025 dividido por 100. Esse outro aqui, 0,0144. Temos 4 casas decimais. Então vai dar 144 dividido por 10.000, certo? Que são 4 zeros. Agora, como que faz essa conta aqui? Fração com raiz, a gente viu lá na aula passada, certo? Operação com frações. Tá? A gente tem aqui raiz de 36, 6. Raiz de 100, 10. Aí, ó. Como a gente faz aqui para voltar para o decimal? Mesmo processo que a gente utilizou para esse e vir para cá, para a fração. Eu tenho uma casa decimal aqui, ó. Quer dizer, se eu tenho um zero aqui na minha divisão, quando é por 10, vou colocar uma casa decimal. Bom, aqui, raiz de 2025, 45. Raiz de 100. Opa, aqui está errado. Aqui é 10, tá? 10. 45 dividido por 10 vai dar 4,5. Você tem que dar uma casa decimal. Próximo aqui. 144. 12. 10.000. Aí vai ser 100. Tá certo. 12 dividido por 100 são dois zeros aqui. Então você vai pular duas casas decimais. Bom, gente. Se você não entendeu ainda como faz fração aqui, ó, na raiz, volta lá para a aula anterior e veja como é que faz aqui a fração na raiz, tá? Tudo bem? Aqui, se você ainda não entendeu essa parte aqui de transformar a fração para o número decimal, tá? Vou explicar de novo. Você simplesmente tem que pegar a quantidade de zeros que é mostrada aqui, ó,
pular as casas decimais. No caso aqui, como eu disse, é 10, tá? Não é 100. Então aqui eu só vou ter um zero. Então, tem que ter uma casa decimal aqui. Aqui eu tenho 2 zeros, então tem que ter 2 casas decimais aqui. Tá bom? Tudo bem? Vamos prosseguindo. E aí, a gente tem o nosso final da aula. É só isso mesmo, tá? A gente não tem mais operações para ser realizadas. Nas próximas aulas, então, a gente vai ver as expressões numéricas, tá? A gente vai aprender como realizar a expressão numérica com número decimal. Tudo bem? Então, é isso aí, gente. Estudem. Até a próxima aula.